Pessoal, vamos para o nosso quadro negro novamente. Cavilhas. Você já aprendeu a fazer aquelas cavilhas com a porquinha, você lembra, com aquelas ranhuras, naquela hora da quarta temporada. Você aprendeu a fazer aquele outro sistema com o formão. Fizemos aquele gabarito para vários tamanhos de cavilha. Era um caibro, você se lembra? Colocávamos o formão aqui. A lâmina do formão aqui na diagonal, a vareta entrava aqui, quadrada, ela ia torneando com a lateralzinha aqui afiada do formão, já saía do outro lado no formato da cavilha, ou vareta. Fizemos inclusive um gabarito de cavilha ou de vareta, para fazermos aquelas varetas que vão em móveis, você se lembra, mais grossas, que usamos até naquela prateleira com porta-toalha. Você está lembrado? Da porca, você se lembra? Uma porca comum, 3/8, uma porca de 8 milímetros, de 6 milímetros, dependendo do tamanho da cavilha que você desejava fazer. Furamos aqui com a grossura da broca e aqui nós serramos com o arco de serra, você se lembra? Fizemos ranhuras, coisa de 1 milímetro, 2 milímetros de profundidade aqui. Essas ranhuras, na verdade, fazem o torneamento da peça quadrada, da peça roliça, ficar totalmente no padrão. Então você já sabe, já domina essa técnica aqui da porca, domina aquela técnica com o formão. Vou mostrar mais uma técnica hoje, também já muito conhecida por muitos de vocês, mas eu vou ter que repassar porque eu prometi que eu faria todos os procedimentos de cavilha que eu conheço, que eu já usei, para que você aprenda. Hoje nós vamos usar uma barra de ferro, qualquer barra de ferro aí, resto de barra de ferro, você acha isso em ferro velho. Pode ser uma barra 2 milímetros, aquela chapa que você tem no disco de serra, que você corta um pedaço e faz. Dá para fazer com aquilo, só que tem um segredo. Quanto mais grossa ela for, melhor é. Uma barra de 3, de 4, de 5 milímetros de espessura vai te dar mais precisão, vai forçar menos a máquina. A com 2 milímetros é boa, mas ela tem tendência a dar uma entortada. O melhor de tudo para se fazer aqui, mais prático, cantoneira grossa, também de 3 milímetros para cima. Menos do que isso, ela pode ter tendência a dar uma entortada e pode acabar forçando a furadeira. Eu vou pegar uma barra qualquer, eu vou fazer um furo aqui com uma broca de 8 milímetros, sei lá, 10 milímetros, o que eu tiver aqui, é um exemplo, para nós fazermos um furo nela. Você vai fazer com outro tamanho, se eu vou fazer uma só, você pode fazer com 8, com 6 milímetros, com 10 milímetros maior, na mesma barra. Aqui você tem vários modelos. Essa daqui praticamente ela vai ser definitiva, esse modelo. Ela não vai ter problema como a porca, com o tempo a porca vai perdendo o fio, você tem que ficar refazendo. Essa é mais fácil. Vamos fazer os furos nessa barra. Vou fazer um furo só no meu caso. E nós vamos fazer ranhuras aqui. Nós vamos fazer cortes nesse sentido, como se fosse um asterisco. Tem que ter as ranhuras, tem que ter os cortes, senão ela não tem como, ao girar e esbarrar, formar a parte roliça da cavilha ou da vareta. O segredo de qualquer gabarito para cavilhas são essas ranhuras. Por isso que tem as ranhuras na porca e tem as ranhuras nesse tipo de sistema. No formão não precisa, porque o próprio formão ele vai aqui em cima deitado, a lâmina dele já forma praticamente o atrito, o cortante na peça que vai girar. É o único sistema que você dispensa o uso das ranhuras. Os outros sistemas todos vão necessitar da ranhura. É essencial para que funcione, para que dê certo, para que saia no padrão. Não tem muito segredo, mas eu precisava te passar isso. Vou separar as barras que eu tenho aqui rápidas. Eu tenho até umas barras assim bem enferrujadas. Eu tenho mola de caminhão, eu tenho barras normais, mais finas, mais grossas. A gente dá uma analisada, o que dá pra gente fazer. Eu quero ver se eu faço o modelo mais simples que eu puder fazer, para que você veja que também vai dar certo, dentro das possibilidades, das dificuldades. Como eu disse, mais grossa vai ficar mais forte, mais resistente, mais fina. Pode, não é que vá, mas pode ter a tendência, no forçar da furadeira, ela dar uma inclinadinha de leve. Então, ela sendo mais grossa, ela é melhor. Vou separar as barras aqui, vou trazer aqui para a bancada, para a gente já começar a estudar como é que vai ser feito isso. Pessoal, trouxe algumas barras aqui. Elas estão até com poeira, estão com ferrugem, porque oxida, aqui tem muita maresia. Mas é para você ver. Algumas estão até com furo já. Essa barra aqui, 3 milímetros, que ela está enferrujada. Essa barra aqui tá com 2 furos aqui. Eu posso alargar esse furo aqui, fazer aquela ranhura nela, o asterisco nela, o sinal de mais e o X, vai funcionar. Essa aqui acho que é de 4 milímetros. Tá com um pré-furo aqui também, já tem um furo feito, posso alargar ele. Se eu quiser ela mais larga, mesmo esquema, faço a ranhura nela. Essa daqui, mola de caminhão. Essa aqui seria a mais indicada. Quanto mais grossa, melhor fica. Todas vão dar certo, mas quanto mais grossa, mais fácil o trabalho.
Mesma coisa, só fazer as ranhuras. Essa daqui era de 4, mas aí, modo de caminhão. 4 ou 5 milímetros. Ela deu uma enferrujada, perdeu um pouco de espessura, mas o mesmo esquema. Tem uma cantoneira aqui que eu ainda não desmontei, porque tem esse oblong aqui preso nela. E tem essa cantoneira. Isso aqui era a peça de sofá-cama que eu achei na rua, eu tô guardando. Preciso até desmontar, porque eu não tive tempo de desmontar isso ainda. Que eu vou aproveitar o oblongo dela. A cantoneira é melhor. Você já vai entender por quê. Ela te dá mais facilidade. E ela é grossa. Deve ter por volta de uns 3 milímetros. Tenho aquela grossona 3 milímetros que eu uso para transformar a nossa morcinha de madeira em morsa de ferro. Ela é mais prática. Porque eu posso colocar ela na bancada, colocar um grampo C aqui, um grampo C dessa ponta. E o furo fica aqui, ou invertido. Eu tenho mais precisão dela e mais praticidade. E eu passo o furo aqui, faço as ranhuras nela, ou desse lado, para ser mais fácil. Ela está presa pelo grampo C aqui. E eu passo a vareta aqui. E eu tenho essa daqui de 2 milímetros, que é a mais convencional que vocês vão achar, que é aquela padrão usada em disco de serra. Você encontra isso e você vai achar essa chapa em disco de serra já cego. Você pode cortar um quadrado. Tá com 2 furos aqui, que eu ia fazer uma lâmina de plana para mim. Acabei deixando para fazer isso daqui, para fazer esse exercício. Eu vou usar essa daqui, porque não vai mudar muita coisa não. Praticamente vai ser igual, porque eu quero fazer na fina, para que você veja que qualquer modelo que eu fizer vai dar certo. Só que, como eu disse, eu estou repetindo, quanto mais grossa a espessura, mais fácil fica o trabalho. Mas essa também vai dar certo. É um sistema muito simples, muito rápido. Vou fazer a ranhura aqui, faz um sinal de mais. Depois você faz o X. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou prender isso daqui. Eu não gosto de cortar isso. Na verdade eu não vou cortar, eu vou fazer a ranhura. Eu vou dar uma encostada, eu vou fazer os riscos, um risco fundo. Vou fazer com a serra mármore com o risco de cortar ferro, que eu prefiro, que eu tenho mais segurança. Não gosto de cortar ferro com a esmerilhadeira. Se você tem prática para cortar ferro com esmerilhadeira, tudo bem. Eu não gosto. Eu já vi acidente, já subi acidentes sérios, acidentes que veio na testa, que ela partiu e um pedaço partiu na mão, que entrou na mão, que entrou no peito. Eu não gosto. Aquele risco fino para corte em esmerilhadeira não é legal. Aquilo para quebrar, se der uma bambeada na mão e ela balançar, ela quebra. Então eu não me arrisco. Eu prefiro com a serra mármore, porque eu tenho mais controle, fico depois do motor, o motor fica para cá, prendo ela, desço ela, faço os cortes e vou virando. Você já está acostumado a fazer isso comigo, já viu eu fazer isso várias vezes, eu me sinto mais seguro. Vou fixar ela na morcinha, vou prender 4 pregos aqui, 2 de cada lado e 2 8, 2 em cada lado da frente e de trás, para que ela não se mexa. E vou fazer as ranhuras dela com a serra mármore. Vou preparar isso aqui rapidinho, tirar isso aqui da bancada e vamos fixar essa peça. Vou colocar ela aqui na parte fixa da morsa. Essa é aquela parte que mexe, essa é a parte que fica fixada. Tenho mais segurança nela. Vou colocar os preguinhos aqui. De forma que a cabeça dele não deixa ele se mexer, porque isso aqui, se isso se mexe, isso aqui gira, é perigoso vir em mim. Então vou botar 2 de cada lado. Você não bate o prego todo não, você deixa a cabeça, metade da cabeça para dentro, agarrando na chapa de ferro, de forma que ela não possa se mexer. Se você achar que esses pregos pequenos aqui de 2 centímetros é pouco, bota o maior, aquele prego de telhado. O importante é que a cabeça seja larga, que ela agarre, que ela não deixe ela girar. Principalmente quando fura. Eu faço muito isso quando eu vou furar, porque eu não quero que a peça vire. Essa daqui está com 8 milímetros. Esse buraco está com 8 milímetros, está ótimo já para fazer uma cavilha de 8, que é a que eu mais uso. Você vai fazer o tamanho que você quiser, você vai fazer o furo. O furo não tem segredo, você já sabe. Você coloca aqui, dá uma arranhada aqui em cima, nessa parte do meio. Se fosse fazer um furo novo aqui, pega essa milhadeira, dá uma arranhada aqui, só encosta a milhadeira de lado, dá aquele iniciozinho, pinga óleo de motor aqui, vem com a furadeira, marcando e furando devagar, vagarosamente, para não forçar e não cegar a ponta da sua broca. Dá uma furada, secou, pinga mais um pouco de óleo, vai indo devagar até que ela atravesse. Você já fez isso várias vezes em aula, já viu eu fazendo isso, já aprendeu. Nós mexemos muito com metal, você já aprendeu a fazer várias peças de metal, vários puxadores, dobradiças, você já está acostumado. Você não vai furar ferro com isso aqui solto, que é perigoso vir em você. A própria furadeira, quando está girando, ela pode escapar, virar e vir na sua barriga. Então sempre tem que estar fixado. Ok, está travada, ela não se mexe. Agora eu vou pegar a serra mármore.
No meu caso, vou usar a serra mármore porque eu estou mais acostumado, eu gosto mais, eu me sinto mais seguro com ela. Respeitando aquela regra, nunca na linha de corte, sempre paralelo a ela, atrás do motor. A mão segurando aqui, a lâmina para lá, o motor para cá. Se acontecer alguma coisa, ela estoura e espatifa pro outro lado, não para mim. Pessoal, cortei, como você viu. O segredo tá aqui. São as ranhuras. Fiz o sinal de mais, fiz o X. Forma um asterisco. Eu poderia até, não sei se vai... Se afetar eu faço, mas eu poderia até ter feito uma aqui e uma aqui mais perto. Ficaria até melhor. Quanto mais ranhura eu tiver, dão também um excesso uma do lado da outra. Tem que ter um espacinho. Mas quanto mais ranhura eu tiver, mais fácil vai tornar meu trabalho. Mas é que se eu colocar aqui, eu vou estragar essa do meio. Eu vou tentar assim, se não der, a gente refaz. O mais importante, quero que você compreenda. O segredo disso daqui, para dar certo, é a ranhura. O que faz o torneamento, o arredondamento da madeira, são as ranhuras. O atrito dela girando na ranhura forma aquele redondo padrão, no tamanho padrão. Eu vou tirar esses pregos daqui. A gente não perde tempo, vai no formal mesmo. Depois eu afio.
Você não vai fazer isso no seu, você faz uma chave de fenda velha. Eu tô usando o formão porque pra mim, depois só afio, mas não faz isso no formão não. Você pode danificar a ponta, vai ter que refazer ela, retificar, aquele trabalho todo. Pessoal, tá feito. Vamos ao teste agora. Eu vou prender ela aqui na morcinha. Eu acho que eu vou até instalar aquela peça para transformar ela em morsa de ferro, como você já aprendeu naquela aula de como fazer uma morsa para ferro, para metal. Eu prendo ela aqui. Eu vou fazer a madeira, rapidinho, a tira, o sarrafinho, a tirinha, a ripinha pra gente passar aqui e ver se isso funciona. Se ele tiver ruim, como eu te disse, aí eu faço uma aqui e faço uma aqui. Eu acrescento mais uma. Mas provavelmente vai dar certo. Pessoal, eu tirei daqui, coloquei já as pecinhas de ferro aqui na morcinha. Aquele ajuste que fazemos para tornar a morsa uma morsa para ferro. Esse lado aqui agora, virei. Esse é o lado que estão as ranhuras, estão os cortes. Vira para o outro lado. Aqui vai estar áspero. Você passa a sua lima aqui. Deixa isso aqui nivelado desse lado. Isso é muito importante. Para não dar falha, para não dar erro. Ok. Tá lisinho, tá feita essa peça. Eu vou deixar ela aqui separada. Cortei uma vareta. O buraco aqui tá com 8 milímetros. Cortei uma vareta com 10. Você se lembra que é importante você trabalhar a peça que vai ser torneada ali. Você não pode colocar ela direto quadrado, que você vai forçar a furadeira. Tudo que você puder fazer para tornar o trabalho mais rápido e menos desgastante para a furadeira é melhor. Então eu vou colocar na morcinha aqui. Eu vou dar uma passada de plana, vou dar uma removida de leve aqui, dar uma afinada nisso um pouquinho, que eu cortei com 10 milímetros. E eu vou tirar as quinas. Você dá uma passada nas quinas ou com a grosa, na diagonal. Finge que isso aqui é uma grosa. Vai passando na diagonal, vai quebrando as quinas, vai arredondando o máximo que você puder, porque isso também vai facilitar. Ele tem que ser mais grosso que os 8 milímetros. A vareta precisa ser mais grossa que os 8 milímetros, mas ela também não pode ser exageradamente. 10 milímetros, 12 milímetros é muito grosso. Vai forçar demais a furadeira. Então a gente vai dar uma ajuda na peça. Sempre faz isso. Você se lembra nas outras aulas que já fizemos de gabaritos para cavilha, que nós fazíamos isso. Eu vou prender ela aqui mais ou menos, eu vou dar uma passada com a planinha, manual mesmo. Ou se você preferir com a própria grosa, você para deitada com a parte reta para cima e vai passando a grosa, dá uma afinada um pouco. Não exagerado, você tem que ter esse controle. Eu vou dar uma passada nela para dar uma afinada de leve. Desse lado, viro, passo ao outro lado. Eu afinei um pouco. Aí eu vou quebrar as quinas, ou com a planinha ou com a grosa. Por último, eu afino essa ponta aqui. Pode ser com a faca mesmo, dar uma afinada para que ela entre. O início da chapinha, ela entra já, a ponta da madeira entra com mais facilidade. Isso também é importante que você faça, já fez isso em outras aulas. Vou virar fazer o outro lado. E aí eu vou quebrar as quinas. Pessoal, deu aquela afinada de leve. Agora, como eu te disse, ou vai com a grosa nas quinas, ou passa a planinha de lado. Só pra tirar o quadrado dela. Aquela quina. Dá uma leve arredondada nas quinas. Pra dar uma facilitada na hora de entrar. Isso também facilita a nossa furadeira. Isso tudo tem que ser feito. Não é chegar aqui quadrado e passar. Você arrebenta com a furadeira fazendo isso. Outra coisa. Eu tô fazendo no pinos. Se fosse peroba, se fosse maçaranduba, se fosse qualquer madeira, outra madeira aqui que fosse fazer cavilha. Mesmo esquema. Você já aprendeu isso em outras aulas, mas eu tô passando porque tem gente que chega agora, tá conhecendo o curso agora e talvez não tenha assistido essa aula. Tem que dar uma quebrada nas quinas. Pronto, eu dei uma quebrada no que deu. Aqui na ponta eu dou uma afinada com a faca. Para facilitar a entrada. Esse gabarito aqui, ele não tem aquela entrada que tem o modelo do formão e os outros modelos que facilita. Ele aqui ele é reto, só tem as cavas. Então ele vai ser um pouco mais difícil. Em si, esse modelo aqui, ele força mais a furadeira do que os outros modelos. Eu não posso mentir para você. O modelo que força menos vai ser o do formão, porque ele realmente funciona como um torno inverso. Você está torneando a madeira, o formão está preso, ele está fixo, você está girando a madeira com o formão fixo.
Então aquele vai ser o método que menos vai forçar, não tem jeito. Não adianta eu chegar aqui pra você te enganar e dizer pra você, esse método aqui é maravilhoso, o melhor método do mundo, o método mais fácil. Não, eu tenho que te passar os prós e os contras. Ele realmente força mais a furadeira, igual o da porca. O sistema da porca que você também já aprendeu, força mais a furadeira. O sistema que menos vai forçar vai ser o do formão. Mas eu preciso te passar todos os métodos. Aqui você tem a opção de escolha. Alguns vão se adaptar melhor com o formão, outros vão se adaptar melhor com esse, outros vão se adaptar melhor com o sistema da porca. Assim você possui todos os métodos e várias opções para fazer isso. Você prende ela aqui na furadeira como se fosse uma broca, dá uma testada, liga a furadeira, vê se ela está girando reto. Hora de colocar e testarmos. Eu vou afastar isso aqui para dar espaço, vou arrumar a câmera e vamos testar isso aí. Ela tá no padrão. Eu queria te mostrar o seguinte. Daqui pra cá, ela deu uma engrossada. Aqui pra cá tá mais fina. Você nota que até essa parte aqui, ela foi tranquilamente sem forçar a furadeira. Aqui como eu deixei de propósito já um pouco mais grosso, pouca coisa, meio milímetro mais grosso, você nota que eu já forço mais a furadeira. Então quanto mais grosso tiver, mais eu forço a furadeira. Aquele trabalho que eu tenho com a grossa ou com a planinha de quebrar as quinas, vai facilitar demais a máquina. Por isso que eu quis te dar esse exemplo também, para que você entendesse isso. É muito importante. Não é chegar aqui com um quadradinho qualquer aqui, enfiar aqui, afinar a ponta, enfiar no buraco, sair girando e tá feito. Você acaba arrebentando com a furadeira, ou seja, você acaba diminuindo o tempo de vida útil dela. As escovas, o próprio induzido vai sendo forçado, uma média, se a sua furadeira vai durar 10 anos, forçando isso aqui todo dia, provavelmente sua furadeira vai durar 5, fazendo uma cavilha 2 por dia. Uma média, eu estou chutando, eu não tenho um número exato, mas é para você entender que você está fazendo um furo forçado, você está forçando a máquina. Por isso que é importante você trabalhar isso aqui antes, até para manter a vida útil da máquina em perfeitas condições. Eu vou dar uma forçada aqui, eu pude até com a faca aqui dar uma quebrada e dar uma afinada nisso para facilitar. Com a faca, com o formão afiado, eu vim dando uma afiada. Tudo que eu puder fazer para ajudar vai ser bom para a máquina. Eu vou tirando uns filetes bem finos aqui, para não ficar forçando tanto a máquina. Mas o ideal seria tirar isso aqui, colocar na morcinha e passar a plana. Vamos tentar agora. Você vê que eu forcei do meio pra cá bem mais, tive que empurrar com mais força. A cavilha tá feita, tá perfeita, só que eu tive que usar mais força, tive que empurrar com mais pressão e acelerar o gatilho e acelerar a velocidade da máquina para que ela conseguisse fazer a cavilha. Tá feito. Dá para fazer até não forçando tanto, dá, desde que você deixe ela em condições para que ela passe com facilidade. É o que eu digo, no formão já não tem tanta essa preocupação. Tá feito. Agora aqui você sabe. A gente coloca ela aqui, dá aquela lixada. Se a sua furadeira for de controle de velocidade. Se não for de controle de velocidade, não dá para fazer isso com a lixa, é perigoso. Comum, hobby, geralmente. Hoje geralmente todas estão vindo já com controle, mas muitas antigas ainda não tinham controle de velocidade. Se apertava o gatilho, ela já disparava. É perigoso fazer isso. Eu vou fazer porque a minha tem controle. As suas, se for das mais modernas, com certeza já tem esse controle também. Dobra o pedaço de lixo em 2. Põe ela aqui. Liga e vai girando ela. Só para dar um acabamento na cavilha. Principalmente se isso fosse para fazer vareta. Tá feito. Pessoal, vou desmontar isso aqui agora. Eu quero te mostrar agora a limpeza que você precisa fazer nessa peça.
Depois que você passa 1, 2, 3 varetas, eu não sei, você precisa fazer uma limpeza nisso. Você vê que a peça em si, ela tá suja. Nas ranhuras ficou o pó, que nós pressionamos e grudou o pino. Se fosse outra madeira, ficaria o pó da outra madeira. Você pega uma faca, uma chave de fenda fina, um formão e limpa isso aqui. Você puxa isso aqui pra fora, passando nas ranhuras, que ela volta a ficar afiada de novo. Ela te dá condições de trabalhar de novo. Você tem que limpar isso aqui. Tirar esse excesso que fica de pó aqui grudado. Isso é importante que você faça. Você vai te passar isso também. Tá feita a ferramenta. Vou tirar a cavilha daqui. Tá feita a cavilha. E assim eu faria qualquer tamanho. Se eu quisesse maior, eu faria um gabaritozinho desse na mesma chapa. Eu gosto de fazer chapa separada até para não misturar. Faria uma broca mais grossa, uma broca 3/8, que é 10 milímetros de espessura, uma broca de 6 milímetros e assim por diante. Você tem o seu gabarito feito. Tá aqui a cavilha. Tá pronta, tá lisinha. É mais um método que eu quis trazer. Vou repetir, é um método que força mais. Esse método, o método que fizemos com a porca, são métodos que forçam mais a furadeira. Dá para forçar menos, desde que você trabalhe antes a peça, dê uma afinada nela boa, quebre as quinas, vai forçar menos. O método que força menos é o do formão, além de ser mais rápido. Só que o do formão tem inconveniente, não vai sair com tanta perfeição quanto vai sair um desse, que você está fazendo o formato já no buraco, propriamente dito no buraco do aço, vai ser aquele tamanho. Se aqui tiver 10 milímetros, é 10 milímetros, se aqui tiver 8, é 8. Se aqui fosse 6 milímetros, a cavilha, consequentemente, vai ter 6 milímetros exatos, ela não vai ter como mudar isso. Então ela te dá uma condição melhor. O formão, às vezes, com o uso, com o passar no buraco do gabarito, ele pode ir queimando o gabarito, ele pode ficando um pouco mais largo, então você tem que sempre estar conferindo isso e tudo. É um método rápido, mas ele é temporário, ele não dura para sempre. E o metal é melhor porque ele vai durar por muito mais tempo. Tenho que te passar a verdade, tenho que te passar os prós e os contras para que você possa decidir. Todos os métodos e as maneiras são boas, só que cada um tem um lado bom e um lado ruim. Os pontos positivos e os pontos negativos que eu precisava te passar. Pessoal, estamos ficando por aqui. Foi uma aula um pouco mais rápida. Virão outros gabaritos, outros sistemas que você precisa aprender para que você possa usufruir de várias opções. E aí você escolhe qual é o melhor para você. É interessante que você teste, que você faça com todo cuidado. Se for fazer as ranhuras, provavelmente a maioria de vocês usa a esmerilhadeira. Eu sempre peço e aviso, por favor, fica atrás daquela capa de proteção. Não fica sem aquela capa, não corte isso aqui com ela de pé, sem aquela capa, porque se o disco bambear e quebrar, ele vem em você, os pedaços vêm em você, e vem feio. Pode cegar, pode pegar na testa, pode pegar na boca, pode pegar no peito, pode pegar na mão. Isso é muito sério, então muito cuidado. Eu não gosto de cortar com esmerilhadeira. Já disse isso várias vezes, eu não gosto. Prefiro trabalhar com a serra mármore, como eu te falei sempre, do lado oposto do motor. Minha mão está aqui, mas eu estou fora da área de corte, nunca nessa área de corte. Sempre para cá, paralelo. Porque se der alguma coisa, eu tenho a capa para proteger. Ele vai ou para o chão ou ele vai para cá. Ele não vem em mim, que eu estou do lado oposto do motor. Uma forma que eu trabalho mais segura. Eu encosto ela totalmente na base e eu desço como se fosse uma guilhotina. Desço, corto, subo, mantenho a frente dela totalmente encostada na base da mesa, de onde está preso, da morcinha. Eu faço isso. Desligo, espero parar e tiro. Para mim é mais seguro. Se você não tem habilidade com a serra mármore, nem faz. Faz do jeito que você está acostumado, mas toma esse cuidado, porque esmerilhadeira com disco fino é uma combinação muito perigosa. As pessoas lidam e tratam a esmerilhadeira como se fosse uma ferramenta simples, uma ferramenta sem perigo, que não ofereça perigo nenhum. Toda ferramenta é perigosa. Até uma mini retífica pode ser perigosa. Então, muito cuidado. O giro da esmerilhadeira é tão rápido quanto a serra mármore. É 12 mil, 13 mil, 11 mil giros. Toma esse cuidado. Bom, pessoal, estamos ficando por aqui. Obrigado a vocês, obrigado a quem está no Pix, obrigado a todos que estão ajudando a gente pelo Pix, com as suas contribuições. Eu sei que é de coração e eu agradeço de coração. Muito obrigado, que todos vocês tenham em dobro, em triplo, tudo isso, e que Deus ajude muito todos vocês. Obrigado a quem está no Apoia-se, que apoia a gente, quem ajuda a gente lá pelo Apoia-se também todos os meses. Muito obrigado. Obrigado a quem comenta, a quem está inscrito, a quem nos apoia aqui, seja com palavras, seja com carinho, com gentileza nos comentários. Muito obrigado a todos vocês. Pessoal, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.